Fala pessoal, tudo bem? Estamos de volta com mais um ViajoCast, essa edição especial do Dia da Mulher, um dia muito especial para mim e que eu gostei. Conversei com o Léo para a gente trazer alguns temas muito importantes e não sei se vocês já viram os outros episódios especiais do Dia da Mulher. Esse aqui trouxe uma pessoa que eu gosto muito, muito especial e como é um ViajoCast, né? É o podcast do Viagem Logo Existe. A gente também fala de viagem. A Nath, que eu estou trazendo hoje aqui, ela vai falar sobre viagem e também vai falar sobre igualdade de gênero, um assunto que é muito importante para a gente debater. Eu vou colocá-la aqui na tela. Deixa eu colocá-la aqui. Oi, Nath. Oi, Kel, tudo bem? Tudo. Bom, pessoal, a Nath já esteve com a gente numa live no passado, no Dia Especial da Mulher. Foi. A Nath, a gente conheceu ela em Washington, D.C., capital dos Estados Unidos, porque ela tem um Instagram maravilhoso que chama Minha DC, então onde ela compartilha dicas de Washington. Então, assim, a gente sempre consegue unir coisas aqui nesse podcast, que é viagem e assuntos interessantes. Mas já vou deixar uma ressalva que ela não é guia de viagem, porque senão todo mundo começa a mandar mensagem e pedir para ela fazer tours por Washington. Não, ela só compartilha as coisas que ela aproveita em Washington, então vou pedir para ela contar mais um pouquinho para a gente. Mas ela também tem um papel muito importante nos dias atuais, pelo menos eu acho o emprego dela maravilhoso, que é o emprego no Banco Mundial, ajudando os países a mudarem as leis discriminatórias contra as mulheres. Falei corretamente, Nath? Falou corretamente, Kel, certíssimo. É isso, pode parecer meio absurdo em pleno 2022, século 21, a gente ainda ter leis que sejam discriminatórias com as mulheres, mas ainda acontece em muitos países e a Nath, junto com o Banco Mundial, eles ajudam os países a baixarem essas leis, porque muitas dessas leis, imagino que vêm, né, ao longo de muitos anos de, talvez até de, né, se pensar governos autoritários ou e estão lá. E a gente talvez nem saiba, né? Eu lembro que quando, Nath, já vou trazer você para a conversa, a primeira vez que tem um relatório, né, que o Banco Mundial solta, inclusive saiu hoje, Nath, ou saiu ontem? Saiu ontem de manhã. Isso. Ontem de manhã, que ele fala, né, ele dá uma nota, é um índice, né, para não falar errado, não Isso. é um ranking, é um Não, é índice, um índice. que ele dá a nota de como os países estão. E aí, quando a Nath me contou desse relatório, e eu fui olhar, eu lembro que a primeira coisa que me chamou muita atenção foi a Nicarágua, que foi um país que eu já tinha visitado, o Léo já tinha ido 2 vezes, e eu lembro que tinha uma lei, Nath, que era quando a mulher casava, todos, se ela tivesse algum bem de família, os bens automaticamente iam para o marido. E era uma lei que tinha caído no ano que eu li o relatório, não sei se foi em 2019, 2020 e tudo mais. E eu falei, caramba, tipo, eu fui para Nicarágua, conversei com as pessoas, parecia uma cultura, né, latino-americana muito mais parecida com o Brasil, mas isso era uma lei. Me fala, eu queria saber de você assim, você ainda se surpreende com as coisas que você encontra nos países? Não, essa é uma pergunta ótima, porque eu sempre me surpreendo com esse tipo de lei, com os tipos de restrições, né, que a gente encontra nas leis dos países. E só para voltar um pouquinho, o nome do relatório é Mulheres, Empresas e o Direito, do Banco Mundial, em inglês é Women, Business and the Law. E esse relatório olha, como a Kel explicou, né, quais são as leis e regulamentos nos países que fazem a vida das mulheres serem mais complicadas ou mais fáceis, né? Quais são as barreiras ou quais são as provisões que dão mais igualdade na vida das mulheres. Então, eu me surpreendo, às vezes, lendo a lei, por exemplo, a Nicarágua pode ser um exemplo, mas a gente pode pegar um país, às vezes, da África ou da Ásia, né? Porque o projeto cobre 190 economias, né? A gente fala economias porque a gente cobre algumas regiões autônomas que não são países, tipo Hong Kong, Taiwan. Mas às vezes você está lendo uma lei em pleno século XXI, né, 2022, e você vê lá que a mulher não pode trabalhar em certas indústrias, né? Hoje em dia, se não me engano, do nosso índice, né, entre os países que a gente cobre, 86 países têm algum tipo de restrição ao trabalho da mulher. E aí eu paro e penso assim,
né? Assim, se eu for querer trabalhar numa indústria X, se eu morar em algum desses países, eu não tenho nenhuma chance. Nath, fala uma indústria, por exemplo, você não pode ser pedreira se você for mulher, assim, que tipo de profissão? Exato. Então, a gente cobre, são 7 indústrias. Então, por exemplo, pode ser construção, mineração, transporte. Então, tem países que as mulheres não podem trabalhar como condutora de ônibus ou condutora de trem, que são profissões que eu acho que para a gente que mora no Brasil é uma coisa muito corriqueira, né? Assim, as mulheres que eu conheço têm profissões em diversas indústrias, em diversas áreas, e eu nunca imaginei até ter contato com esse trabalho que isso existe em outros países, né? E é uma realidade. E limita muito a capacidade das mulheres, né, Kel? Desculpa. E é o que você falou, são coisas que são tão óbvias no dia a dia que a gente acaba nem parando para pensar que é uma possibilidade alguém ter essa limitação, né? Quando a gente fala, eu acho, de né, ajudar a diminuir, né, a discriminação com a mulher, ou como a gente lutar pela igualdade de gênero, a gente às vezes pensa só no que está ao nosso alcance, né? Nas coisas do nosso convívio social, ou de igualdade de salário, ou de ter mais mulheres presidentes de empresas. Mas se você pensar, né? Se você quiser trabalhar na construção civil, se você quer ser motorista de ônibus, você nem tem uma lei que te proíbe, não é que você não pode, né? Pela sociedade, é que tem uma lei que fala que você não pode. Então, é muito mais complexo. E aí, acho que, Nath, você pode até contar. É uma coisa que eu fiquei pensando, né, quando a gente conversou. Quem tem a iniciativa de mudar esse tipo de lei? Geralmente vem dos governos ou vem das mulheres, né, de entidades feministas ou grupos, né, de ação dentro dos países que pedem ajuda do Banco Mundial, ou é o Banco Mundial que, né, com esse relatório consegue ir lá bater na porta do país e falar: olha, isso aqui está muito atrasado, vocês não estão pensando em revogar essa lei? Como que funciona isso? Quem vem primeiro nessa história aí? Não, eu acho que é uma mistura de fatores, né? Então, o nosso relatório, só para dar um pouquinho também de contexto, né? Um relatório é um projeto que já existe há 12 anos. Então, o nosso primeiro relatório foi em 2010. Então, desde então, a gente tem publicado os relatórios. Agora, 2022 foi a 8ª edição do relatório. Antigamente era bianual, bianual, e agora é anual. E aí a gente destaca, né, o progresso que os países têm feito ao longo, né, dos últimos anos e tal. E a gente é uma oportunidade para os países pegarem esse relatório e falar: olha, com essa análise das nossas leis, aqui estão as brechas, né? Aqui estão as oportunidades da gente fazer um trabalho né, de mudar essa lei ou de mudar o contexto no país e tal. E essa iniciativa não tem uma regrinha, né? Isso pode acontecer de forma muito orgânica, no sentido do próprio governo ou do próprio país ter esse interesse de ver onde estão as brechas, mas o Banco Mundial tem escritórios regionais, e em alguns países o banco tem escritórios nacionais, e esses escritórios têm um papel muito importante, que é o de entender quais são os desafios, né, regionais do país, quais são as pautas, né, de governo que estão sendo discutidas no momento, e o banco trabalha de forma bem próxima, tanto aos governos quanto à sociedade civil, né, que a gente inclui aí as não governamentais ou outros grupos, igual você mencionou, né, grupos feministas ou grupos que estão ali, né, que a gente fala on the ground, né, vendo a realidade e entendendo quais são os desafios. E aí, um trabalho muito legal que eu acho que seria bom trazer de exemplo é o Gabão, que é um dos países que mais, e nesse relatório que a gente publicou ontem, né, no dia 1º, é o país que a gente mais dá destaque pelas mudanças legais que eles fizeram no último ano. Conta, quero saber todos. Já ia perguntar qual país foi destaque desse relatório? Dado que o relatório acabou de sair, você já falou, então, Gabão foi um país que veio como destaque? Gabão foi um país que veio assim, foi o país que fez, né, assim, não vou dizer o maior número de reformas legais, mas o que teve mais impacto dentro das áreas que a gente cobre. Então, no último ano, a gente viu que 23 países dos 190 que a gente cobre fizeram alguma mudança legal no último ano rumo à igualdade de gênero. Mas o Gabão fez uma repaginada no Código Civil e também introduziu uma lei de combate à violência contra a mulher. E aí, o que acontece? Essas reformas
né, no contexto no contexto da abordagem de Gabão, elas deram às mulheres os mesmos direitos dos homens para escolher onde viver, ter um emprego sem precisar permissão do marido, que até o ano passado existia, a mulher precisava pedir a permissão do marido para ter um emprego. A mulher tinha um dever de obediência ao marido, e isso foi eliminado do Código Civil. Até o ano passado também, a mulher não podia ser chefe de família, só o homem. O que é ser chefe de família? Chefe de família, quando a gente fala chefe de família, é como se fosse o provedor, né? Assim, é quem toma as decisões sobre o lar, é quem é o responsável financeiro. Tem conceitos mais técnicos, mas de forma geral, é meio que a tomada de decisões da família, né, recai no chefe de família. E até então, o homem, por definição, né, no Gabão, é como se fosse assim, a última palavra que vale, né? É a do homem. E agora essas dinâmicas na lei começaram, né, a mudar a partir dessas reformas. E aí, Kel, só para falar do Gabão, esse destaque do Gabão não é por acaso, né? Assim, não é porque o Gabão um dia acordou e resolveu mudar as leis, mas é meio que o resultado de uma super força-tarefa que foi encabeçada pelo gabinete da primeira-dama do Gabão. E eu acho que essa força-tarefa, o nome é Gabon Equality. E aí envolveu tanto o governo quanto organizações da sociedade civil e organizações internacionais com muito suporte do banco. Então, o nosso escritório no banco, o escritório do Banco Mundial lá no Gabão prestou um suporte técnico, né? E até através dos dados do nosso relatório, meio que acendeu uma luzinha, né? Assim, quando eles viram que algumas leis estavam ainda em vigor e que essas restrições existiam, acendeu uma luzinha e falou: não, peraí, uma coisa errada, né? A gente tem que mudar aqui. Nath, interessante, porque o que você falou, né? Apesar, e eu lembro que ano passado, quando no Dia da Mulher, eu falei muito disso dos países, né, terem parte do parlamento feminino, né? E até eu comentei no outro dia um podcast que eu vi um TED, uma palestra de uma mulher que é uma menina, adolescente, assim, que ela começou a falar do direito sobre menstruação, que é um tabu ainda, né? Super. E aí, na época, e tem até uma questão de pobreza menstrual, né? Que as pessoas, de novo, é uma coisa que eu aprendi pesquisando sobre esse tema, e aí cheguei nessa menina nos Estados Unidos, e aí ela fazendo a palestra dela, ela fala assim: por que o Viagra nos Estados Unidos tem incentivo no imposto, e o imposto é como se fosse de medicamento e é muito baixo, e o absorvente é como se fosse artigo de luxo. E é um imposto muito alto. E acaba tendo menos pessoas que têm acesso. E aí ela falou, porque quem faz as leis são os homens. E aquilo me pegou de um jeito, porque assim, a gente precisa ter mulheres também no parlamento, né? E como congressistas, para que as mudanças aconteçam. Mas acho que você acabou de dar um exemplo que mesmo na maioria dos países, mesmo sendo liderados por homens, todos eles têm uma primeira-dama. Sim. E você pode ser uma primeira-dama que encabece a igualdade de gênero. Então, eu não sei, para mim, as mudanças são espetaculares, mas ela ser liderada por uma primeira-dama que não é quem está governando o país, mas que tem um papel. Sim. Ela abraça projetos. Então, assim, imagina se todas as primeiras-damas resolvessem encabeçar um projeto como esse para acabar com as leis discriminatórias ou, pelo menos, ajustar a igualdade de gênero. Poxa, a gente ia, voar, né? Não, com certeza. Eu acho que é uma questão de prioridade mesmo de pautas, né? E além de ter as primeiras damas de todos os países, né, tendo esse papel importante, que eu acho que se todas tivessem esse interesse, né, a gente conseguiria ver um progresso mais rápido. Mas eu acho interessante também trazer os homens para a discussão, né, Kel? Porque a gente fala muito sobre nós mulheres, né, as primeiras damas, quem está à frente dessas mudanças, né? Mas justamente porque os homens são os que fazem as leis, né? Em muitos países a realidade é essa. Você tem aí, às vezes, um parlamento cuja maioria é masculina, ou você tem um legislativo cuja maioria é masculina. A gente tem que trazer os homens para essa discussão, né? Nath,
Oi. Mas eu acho que são problemas que é difícil eles enxergarem. Então, por exemplo, essa história do absorvente. Eu descobri no Brasil, as meninas de baixa renda chegam a faltar 45 dias De na aula. escola porque não tem absorvente. Então, você pensa Uhum. assim, como o cara consegue colocar isso na pauta, entendeu? Como ele se preocupar de que uma menina vai deixar de ir na escola porque ela não tem absorvente? Muita gente acaba pensando, ai, que bobeira, tipo, vai, porque. Não, não vai, porque tem uma questão de vergonha, tem uma questão do tabu, tem uma questão de higiene, de se sentir limpa, tipo, é muito mais complexo, né? É. Mas concordo com você, assim, tem que trazê-los para discussão. Eu acho que Mas até tem sabe, um. Fala, fala. não, mas sabe um ângulo interessante, que é o que a gente usa no relatório também, e a gente sempre martela essa questão, né? Que a questão da igualdade de gênero, e aí entra tudo, entra a questão pobreza menstrual, igualdade salarial, divisão de tarefas em casa. A questão da igualdade de gênero não é só direitos humanos, né, e direitos iguais. É uma decisão que faz sentido de forma econômica também, né? E isso a gente viu no próprio estudo nosso, né, do Mulheres, Empresas e o Direito, dentro das áreas que a gente mede no relatório, que são 8 áreas, basicamente, que refletem meio que a gente chama de ciclo de vida da mulher, né? Da forma, desde quando você entra no mercado de trabalho até quando você sai do trabalho, mas aí entra casamento, filhos, etc. A gente viu que quando tem uma maior igualdade de gênero nessas áreas, tem melhor desempenho econômico, os países têm melhor desempenho econômico. Então, você tem maior oferta de emprego, menor diferença salarial, você tem negócios mais lucrativos e presença de mulheres em cargos importantes de tomada de decisões, que a gente entra de novo quem fazem, né, quem estão fazendo as leis, quem estão tomando decisões. Você tem uma representação maior. Então é meio aquela coisa do quem veio primeiro, o ovo ou a galinha, né? A gente tem que ter mais mulheres tomando decisões para ter igualdade de gênero, mas a gente também tem que ter igualdade de gênero para ter uma representatividade maior. É muito complexo. E até eu acho que para situar as pessoas, para quem não sabe, o Gabão é um país africano, está no oeste da África, É África Central. África Central. Eu lembro que na época, sobre essa parte de representatividade no parlamento, um país que me surpreendeu muito foi Ruanda, que eu lembro que tem um indicador também de quem tem mais de número de assentos no parlamento. E Ruanda era um país que tinha mais mulheres do que homens. E, de novo, é um país também. É África Central ali? É considerado Ruanda? Ou Ruanda, leste? se Ou não é me engano, leste? É East África? Não sei. eu acho que é África Central também. É Central, Central Eastern Africa. Então é Tá bom. África. Central. Bom, mas se você Central. pensar, muitas vezes a gente olha para esses países e fala assim, não, estão super atrasados. Mas olha que surpresa, né? Legal, assim, ver Ruanda, um país que a gente viu nos noticiários em 94 com um genocídio, que Sim, enquanto a gente estava lá ganhando a Copa do Mundo, mas que teve vários avanços e um avanço como esse, de ter mais da metade do parlamento com mulheres, né? Então, com certeza. acho que Não, está e acontecendo. você tá falando de Ruanda, eu até meio que puxei os dados aqui para dar uma olhadinha, né? E realmente, dentro da região da África subsaariana, Ruanda tem um desempenho super bom comparado com outros países da região, porque o nosso índice ele vai de 0 a 100, né? Então a gente mede dentro das restrições e dos dispositivos legais, a gente pontua, né? Quando existe uma lei ou uma disposição da igualdade de gênero, o país recebe 1, né, numa pergunta, ou recebe 0. Então, a Ruanda, hoje, no índice que a gente acabou de publicar, a pontuação dela é 83,8 em 100, né? Então, a gente vê que ela está aí bem num rumo. Ô, Nath, e já que você falou de Ruanda, eu acho que dá para trazer mais perto, a maioria do nosso público, né, é Brasil e Portugal. América Latina, assim, teve alguém que foi um super destaque, assim, e até já vou incluir outra pergunta, na verdade, para você, que é, a pandemia atrapalhou esse progresso? E aí já emenda com falando o que aconteceu na América Latina, se teve alguém que foi destaque, e se teve alguma coisa assim que você fala, caramba, aconteceu isso aqui nesse país que eu achei que foi super legal e que eu acho que é válido as pessoas ouvirem e terem conhecimento. Com certeza. Não, que eu acho que as duas perguntas casam super bem. A pandemia trouxe muitos desafios para todos nós, né? Eu acho que é inquestionável. E a crise teve e ainda tem
um grande impacto nas agendas dos países. E muitas vezes a questão de gênero ela é precedida por outras necessidades, né? Nesse contexto de urgência. Isso acaba freando um pouco os desafios, os avanços, né, que estavam acontecendo, tanto em termos de esforço por parte dos países, né, para passar por esse processo legislativo, que às vezes ele é demorado e aí envolve outras questões, quanto na própria realidade das mulheres, né? Então a gente vê que a pandemia escancarou a importância da nossa rede de apoio, da gente ter o suporte para cuidados infantis, para a gente poder balancear, né? Fala a gente, mulheres, mas a gente como um todo também, incluindo homens também, né? Balancear a vida familiar com a vida profissional. Já era uma linha tênue, né? A gente sempre fala de work-life balance, né? A gente ter um balanço entre a vida pessoal e a vida profissional, mas eu acho que a pandemia colocou tudo dentro de um lugar só, né? A sua casa virou seu trabalho, virou tudo. E além disso, também a questão da violência contra a mulher, né? Então, principalmente nos primeiros meses de pandemia, de confinamento, principalmente, muitas mulheres não tinham para onde ir. Então, assim, até países com legislações de violência doméstica e tal, a gente viu um aumento nos casos, né? Então, isso atrasa o progresso, não só no termo legal, né, do ponto de vista legal, mas também do ponto de vista prático. Mas eu até, falando sobre gênero e pandemia, etc., eu achei interessante porque ontem, no evento de lançamento do nosso relatório, a gente teve a presença da Greta Bull, que é a diretora da Fundação Bill e Melinda Gates. E ela falou uma coisa durante o evento que eu achei super interessante. Sempre vão ter novos desafios a serem ultrapassados, né? Então, por exemplo, a gente está falando hoje sobre mudanças climáticas, aquecimento global, guerra na Ucrânia, guerra em outros países, assim, sempre tem algo acontecendo no mundo. E aí rola uma tendência de abandonar a agenda de gênero em favor da solução da próxima grande crise, né? Então, se a gente está falando de guerra, a gente vai falar só de guerra, a gente vai falar de aquecimento global, a gente vai falar só de aquecimento global. Só que não tem como a gente separar a questão de gênero da crise, né? É uma questão transversal. As mulheres são metade da população mundial, elas estão na linha de frente da Covid, elas sofrem com o impacto da guerra, com os impactos do aquecimento global, mudança climática, etc. Então, trazer o gênero tem que ser algo que cruza essa barreira, né? Então, a gente não pode deixar isso impactar o progresso para a igualdade de gênero. Ô, Nath, mas nesse aspecto, por isso que eu achei importante fazer esse podcast. Mesmo o ViajoCast sendo um podcast de viagens, e a gente já vai falar de Washington DC, estamos falando, ó, pessoal, não falamos do Gabão, já falamos de Ruanda, estamos falando de lugares, né? Mas é o que você falou, né? A gente, todo mundo que tem voz, eu acho que quando eu tenho uma conversa com o Léo sobre esse assunto, é a mudança. Quando a gente vem aqui e consegue fazer um podcast sobre esse assunto, é a mudança. É a mudança. É o que você falou, não dá para a gente esperar o momento certo. Tipo, agora eu tenho uma filha, tipo, eu falo pro Léo, tudo que a gente fala, tudo que a gente faz, ela tá absorvendo. Então, assim, ela é um bebê hoje, mas ela vai ser muito mais reflexo das nossas atitudes do que a gente fala. Então, se a gente quer ver a mudança, a gente tem que ser a mudança. Sim, exato. E óbvio que existe, né, a linha tênue das pessoas, eu acho que até o termo feminista, né, passou por uma fase das pessoas acharem que era pejorativo, e eu falo, eu não acho que é pejorativo, pelo contrário, tipo, qualquer coisa que a gente faça para que a mulher seja respeitada, e a gente não está falando de ser melhor ou de ter mais direito que os homens, a gente está falando de igualdade. Eu acho que por isso que o termo que eu mais gosto é igualdade de gênero. E o que você falou de os homens também, né? Eu falo pro Léo, você também tem que ser ativista. Quando você entra e escuta um papo de bar que não alguma coisa que você acha que não está certo, e você tem informação, você tem que ir lá e dividir. Desde piadas que, assim, no começo eram, mas é uma piadinha, tipo, alguém tá grávido de uma menina, você é fornecedor. Nossa, eu ficava possuída nos churrascos quando eu escutava esse tipo de piada. E eu falava para o Léo, ele falava, não é possível que você ficou chateada por causa de uma... Não é piada, é o tipo de coisa que a gente não perpetua. A gente não dá risada, a gente fala, olha, esse comentário é inadequado. Porque as pessoas não sabem, muitas vezes, que estão fazendo isso e por que é inadequado. Mas se você pode contribuir de alguma forma, contribua. Para que a gente
pare com isso, né? E você falou também da parte dos homens, né? De ser uma pauta deles. Tem aquele projeto que com certeza você deve conhecer, que é o He for She, Uhum. que é maravilhoso, que é os homens pelas mulheres, né? Sim. Então, eu não sei se é uma tradução muito justa, mas é como os homens terem o conhecimento e como os homens também estarem engajados nessa pauta para que, de novo, eu falo para o Léo, quando você vai lá e leva, né, traz uma conversa, traz um ponto que não está sendo respeitoso, é por mim que você está fazendo. É para que Com certeza. respeitem a sua esposa, para que respeitem a sua filha. Então, assim, não tem nada de exagerado nisso. Se a gente fizer com bom senso, com bom tom e com educação, você consegue fazer sem extremismo, né? A gente não precisa ir para o extremo. A gente Sim. consegue fazer isso com jeitinho, com diálogo, e lembrar que é por todo mundo, né? Não é só por mim. É E por até você, pela nossa filha e é por todas as por mulheres, todos né? nós. Não, e por todos nós, né? Não só acho que não só nós mulheres, acho que para todo mundo. Eu acho que a gente pode encarar isso com um pouco de humor também. Eu vi, agora eu não lembro onde, mas uma camiseta que falava assim: igualdade de direito, não, mais direitos para as mulheres não significa menos direitos para você. Igualdade de gênero não é pizza. Porque é isso, sabe? Quer dizer, Maravilhoso. você não tô tirando, né? A gente não está tirando o direito da outra pessoa, né? Do Hum, homem que seja. A gente está hum, tentando chegar num lugar em que a gente consegue ter aí uma experiência de vida, né? Uma experiência de mundo, de hum, família e de sociedade que é igualitária e beneficia hum. todo mundo. Hum. Mas Nath, desculpa, deixa eu só complementar. Esse dia, num grupo de mães, que você falou também dos homens, né? Uma das mães tem 3 filhos, e ela falou: meu filho mais velho, depois de uma briga, não sei o quê, tava com raiva, não sei o quê, e aí depois ele chorou. E aí eu fui lá e ele falou: mãe, eu tava muito nervoso com 5 anos. E acho que eu me exaltei, então, assim, eu não sabia como lidar com isso, e acabei, né, te ofendendo, pediu desculpa pra mãe. E depois ele chorou. E aí ela falou: tá tudo bem chorar, não sei o quê. Aí ele falou: mas meu pai chora, porque eu só vejo você chorar, eu nunca vejo o papai. Aí ela falou: o seu pai também chora, mas às vezes não chora na sua frente. Então, até uma coisa tão pequena de como você ter acesso aos seus sentimentos, de uhum, como os homens poderem se expressar, eles não precisam ter toda a carga, né, do não, macho e de ter que ser o provedor e de ter que levar tudo nas costas. Tipo, do mesmo jeito que eles também às vezes vão ter que baixar a guarda, os meninos, né, e as crianças precisam ser educadas de forma que elas possam ter sentimentos também, expressar esses sentimentos, pôr para fora. Então, e aí ela falou: pô, para mim, tipo, foi o concurso, sabe? Meu filho de 5 anos conseguir se expressar sim. e ter essa percepção de que ele não vê muitos homens chorando. E eu consegui ter acesso com ele com 5 anos de que a gente pode construir isso, que ele pode chorar, e que ele pode pôr para fora, e que ele pode se exaltar, e que ele vai perder a Uhum. cabeça, mas que a gente consegue ajustar, né? Foi uma aula de inteligência emocional, né? Sim, não, é tratar a masculinidade de forma sensível, né? Porque nós somos humanos, no fim das contas, a gente tem sentimentos, a gente se frustra, fica triste, fica bravo. E eu acho que tanto o lado do homem trabalhar a sensibilidade nesse sentido, mas a mulher também ficar em paz com a sua agressividade, né? Porque a gente. E agressividade não nesse sentido de ser agressivo e partir para a briga, mas saber que a gente tem direito de ficar com raiva também, né? De se sentir injustiçada e de, né, reivindicar pelos nossos direitos, né? Eu acho que é esse equilíbrio, eu acho que é um equilíbrio que a gente tem que encontrar, né? Tanto os homens quanto as mulheres. Mas eu queria voltar um pouquinho, Kel, porque você perguntou sobre algo que me surpreendeu, né, em termos de exemplo na América Latina, e eu acho que uma das notícias que eu fiquei mais feliz de ver nesse último ano, apesar de todos esses desafios que a gente falou, né, de pandemia, etc., foi que agora a Colômbia é o primeiro país da América Latina a ter uma licença parental remunerada. E quando eu falo primeiro país, é mesmo o primeiro país. Nenhum outro país na América Latina tem esse tipo de política na prática. Então, agora, na Colômbia, são 42 dias que os pais podem compartilhar, e quando eu falo pais, pode ser pai e mãe ou cuidadores, né? Eu acho que a lei não, se não me engano, a lei na Colômbia não diferencia entre pai e mãe. E o mais interessante desse tipo de política
é que ela é além da licença maternidade e da licença paternidade que a gente conhece, né? Então, na Colômbia agora, a mãe tem direito a 12 semanas de licença maternidade paga, por lei. O pai tem direito a 2 semanas, e além desse período, tem ainda esses 42 dias que pode ser gerenciado, né, entre os dois cuidadores, entre pai e mãe. E isso, para mim, é um grande avanço para a região. Eu acho que é uma discussão que não é nova na América Latina, não é uma discussão nova no Brasil. Eu acho que já tem anos que essa discussão acontece no Brasil. Então, para mim, foi uma ótima notícia na esperança de que outros países na região sigam esse exemplo, né? Deem uma olhadinha como que a Colômbia passou por esse processo para a gente tentar alcançar aí esse equilíbrio dentro de casa com a licença parental remunerada compartilhada. Olha, isso para mim hoje, né, que eu passei pelo processo de um parto, gente, eu não consigo imaginar, tipo, é um mês que você tá mais louca, você tem um bebê, seu corpo em transformação, os hormônios, o puerpério, e de repente, tipo, deveria ser uma coisa assim, lei em todos os países, os primeiros 30 dias ter o pai junto, Uhum. porque o que não é que o bebê precisa da mãe, é que a mãe precisa de alguém que cuide dela enquanto ela cuida do bebê. Então, assim, é muito surreal a gente pensar que não existe essa licença paternidade, né? Eu acho que na época que eu estava no banco, eu acho que eram 5 dias no Brasil. Eu lembro há Uhum. 10 anos atrás, acho que aumentou hoje em dia, né? Um pouco, teve um Acho que... avanço. Uhum. O que eu percebi também, tem as empresas também tomando algumas iniciativas, então acaba que empresas, né, principalmente do mundo de tecnologia, como o Facebook ou Google, acaba que eles têm políticas, às vezes, de que o pai pode tirar uma licença maior em outros países, e aí o cara não consegue fazer uma política diferente, né? Sim. Então, eles acabam tendo iniciativas interessantes, mas assim, é muito importante. Eu acho que até para a questão da família, sabe? Para passar por esse processo juntos, né? O que você falou, até para você lutar pela igualdade de gênero, se o pai está ali nesse começo e pode ver tudo que envolve aquele cuidado para aquele bebê, é muito mais fácil seguirem o caminho juntos do que você não ter quase pai em casa, só a mãe fica responsável por cuidar daquele bebê e a vida segue desse jeito, né? Se você Uhum. já começasse de uma maneira, estão os dois em casa e os dois cuidando desse bebê, talvez teria mais chance das atividades serem divididas de uma forma mais igualitária e até essa criança crescer, né, vendo essa divisão de tarefas de forma Dinâmica. mais igualitária. E, Nath, ó, tá bom, para a gente também falar um pouco de viagem, Sim. conta pra gente uma pergunta que eu fiquei pensando desde que eu nunca te fiz. O que veio primeiro, o Washington ou o Banco Mundial? O Washington veio primeiro. Na verdade, eu sou advogada, não sou guia de turismo, como a Kel disse. Eu sou formada no Brasil já há muito tempo, é aquele tipo de coisa que a gente não revela para não condenar a idade, mas trabalhei no Brasil durante muito tempo e resolvi fazer um mestrado em Direito Internacional. E daí, bom, aquelas coisas da vida, né? Enquanto eu estava decidindo onde eu queria fazer o mestrado, pesquisei bastante, pensei para Nova York, pensei para Chicago, né? A gente meio que a gente tenta casar o nosso interesse profissional com a nossa paixão pela viagem também, né? Então, eu falava, será que eu vou para a Europa? Para onde que eu vou, né? Onde que eu posso ter uma experiência bacana? E um grande amigo que mora em Washington, ele é brasileiro, a gente é amigo desde que a gente era adolescente, falou, olha, Washington é incrível, é uma cidade super bacana, muito verde, muito cultural, por que você não tenta, né, vir para cá? E aí eu passei no mestrado aqui na American University e vim morar aqui, fazer um mestrado e tal. Então, quando eu vim para Washington, me apaixonei, foi amor à primeira vista. Eu nunca tinha vindo aqui, né? Antes de eu mudar para cá, eu nunca nem tinha pisado aqui. Então, para mim, foi aquele choque, tipo, nossa, olha essa cidade. E aí, quando eu estava na metade do mestrado, teve uma vaga de estágio no Banco Mundial. Era um estágio não remunerado, que é uma parceria que as universidades aqui nos Estados Unidos fazem. Infelizmente, é não remunerado, é algo que a gente está tentando mudar com muito ardor, mas esse estágio
eu brinco que quando eu entrei nesse estágio, a minha chefe falou assim: olha, a gente não tem verba para te contratar, vai durar 4 meses, e depois de 4 meses é isso aí, acabou. Eu falei, bom, ok, não estou fazendo nada, né? Eu estou aqui fazendo mestrado, tenho que fazer esse estágio e tal. E aí acabou que esses 4 meses viraram hoje 6 anos. Eu não sou estagiária não remunerada mais. Ufa! Senão a gente ia ter que Ufa! lutar no Banco Mundial aí pela igualdade de gênero. Como assim? Sim! Não, tô brincando. Não, mas não, depois de 4 meses do estágio, eu acabei virando consultora lá no banco, e aí depois de alguns anos eu virei staff, que é a gente vira efetivado, né, do banco, e já vão 6 anos, eu acho que foi janeiro de 2016 que eu comecei a Não precisa trabalhar lá. contar, não precisa contar. Ô, É, Nath, e mas o Minha DC surge enquanto você estava no mestrado, depois você estava no banco, porque as pessoas te pediam para ser guia de turismo. Onde surge assim? olha, o Minha de Si meio que surgiu como uma brincadeira, na verdade, porque tem uma conhecida de Belo Horizonte que tem um Instagram super famoso lá, chama BH Dicas. Vou até dar um oi, Virgínia. Ela veio para DC uma época e eu a conheci aqui. E aí, quando ela estava vindo, uma amiga minha, que é amiga dela, falou: ah, vou perguntar para a Nath quais as dicas que ela tem. E aí eu mandei um super e-mail, porque eu tinha assim um e-mail eu tenho um rascunho no Gmail, eu tinha um rascunho no Gmail com todas as minhas dicas de Washington, assim. Então, se alguém viesse para cá, eu só mandava o e-mail, tipo, olha, é esses lugares que você tem que ir e tal. E aí eu mandei para a Virgínia e a Virgínia falou: mas como que você não tem um Instagram sobre o Washington? Você tem esse e-mail pronto? E eu tiro no meu Instagram pessoal, tem muitas fotos que eu tiro de Washington. E ela falou: nossa, seu Instagram pessoal tem várias fotos legais, você tem um e-mail com todas as dicas legais, por que você não transforma isso em um Instagram para DC? E aí, quando ela veio, a gente se encontrou, e aí a gente estava no bar mesmo, assim, não, você vai criar seu Instagram agora. Eu falei, então tá bom. Então, na mesa do bar ali, a gente criou o Minha de Si, e aí foi meio, assim, sem muita pressão mesmo, em cima né, da minha obrigação de postar, mas de ir postando as dicas, os lugares que eu gosto, que são meio fora do óbvio, né? Tem muitas coisas relacionadas a que todo mundo sabe, né? Casa Branca, Capitólio, etc. Mas tem umas coisas que eu acabo descobrindo, um restaurante legal, um parque bacana, e comecei a postar, e eu acho que, assim, a resposta foi bem legal, mas eu acho que é o tipo de coisa que eu queria poder postar mais, sabe, Kel? É, Acho que ocupa muito do nosso tempo, você não, sabe, não tem né? It's a jeito. full-time job. Não, Nath, acho que até, eu acho que você falou tudo, é para as pessoas fugirem do óbvio. O que Sim, você vai entrar lá no Lonely Planet está lá já, entendeu? Tem um monte de sim, dica de o que fazer da Casa Branca, do Capitólio. O que eu acho que eu posso falar para as pessoas se você pensar, a gente já estava viajando há 7 anos, né? A gente foi faz 2 anos para Washington, foi. né? Que a gente se conheceu. Uhum, E era uma das poucas capitais dos países que a gente conhecia, sei lá, a gente já tinha ido 7, 8 vezes para os Estados Unidos, mas nunca tinha ido para Washington. Nunca uhum. brilhou. E é o que você falou, quando a gente foi, gente, eu amei, assim, eu falei, Léo, como a gente nunca veio, sabe? Fiquei com a sensação de que dava, acho que a gente ficou 3, 4 dias, dava para ter ficado, tipo, 15 dias, fiquei com aquela sensação de que tinha muita coisa para fazer, isso que você falou da parte cultural, de ter muito museu até gratuito, Todos são gratuitos, é. então tem a questão dos parques, tem uma coisa que as pessoas muitas vezes vão até o Japão ver, que são as cerejeiras, As que em cerejeiras. Washington dá para ver Que é agora, né? agora, se o tempo continuar do jeito que está, a partir daqui a umas 2, 3 semanas a gente já começa a ver algumas. Aqui, inclusive, a gente começou a reparar, a gente falou, isso é uma cerejeira, aqui é uma cerejeira. Então, aqui já teve. Né? Uhum, Então, alguns lugares que eu sei que tem cerejeiras aqui já está caindo as flores, então deve estar para acontecer aí também. sim. Mas é uma cidade muito legal, muito descolada. A gente fez tudo de patinete. Eu, particularmente, adorei e acho que é uma cidade assim que dá para voltar 10 vezes, 20 vezes, porque sempre vai ter coisa para fazer, muito dinâmica Sempre. e sai do óbvio, né? Tipo Nova York, Miami. Exato. E eu Não, e acho que eu sobre, queria que. Fala. não, é só para complementar, Kel, porque todo mundo que eu converso, antes de vir para Washington, falava, ai, putz, mas a capital dos Estados Unidos é meio Brasília, né? E olha, eu
amo Brasília. Então, quando alguém fala isso para mim, eu fico, tipo, chateada, porque eu gosto muito de Brasília. Mas todo mundo tem essa ideia do tipo, é o centro do governo, então só tem prédio de governo, só tem essa coisa burocrática e tal. Eu falo, não é muito mais do que isso, né? Não, todo mundo tem essa ideia de, mas não tem nada para fazer lá. Eu tenho coisas que até hoje eu não conheço aqui, porque é muita coisa legal que tem para fazer. Então, Nath, fala uma, assim, tipo, para quem for agora, sem ser Casa Branca, Capitólio, é tipo uma coisa assim que você fala, meu, isso é muito legal de fazer, ou essa é a minha coisa preferida. Não importa se as pessoas vão gostar ou não, mas o que é a coisa preferida da Nath para fazer assim? Tô de bobeira no domingo, acordei e posso fazer qualquer coisa. O que a Nath faz? nossa, aí eu teria uma Descansa do Banco Mundial. Descansa de trabalhar, mentira. Mas eu acho que eu teria uma listinha. Tem uma região tem um bairro, agora me escapou. Shaw, o nome do bairro é Shaw. É um bairro que meio que se transformou nos últimos anos aqui, e hoje, assim, tem tudo quanto é tipo de bar, restaurante, a cidade é muito colorida, tem muitos murais, assim, então se você quiser passear por Shaw, é um bairro meio histórico também, então tem umas casinhas antigas, e tem uns murais super diferentões, assim, eu acho que é essa questão urbana, né, de você ver um grafite bacana, de você ver um mural legal, DC tem muita opção nesse bairro, mas eu diria, se você acordar num domingo de manhã em Washington, eu recomendaria tomar um brunch no Union Market, que é como se fosse um mercadão, tipo o mercado da Ribeira, é um mercadão numa região, num bairro que chama Noma, e lá perto do Union Market tem o Arboreto nos Estados Unidos, que, por ser um pouco fora do centro, muita gente que vem para cá rapidinho, tipo passar um dia, 2 dias, não vai lá, porque é um pouco fora, não dá para você ir andando. Mas o Arboretum é um parque enorme, tem as colunas originais do Capitólio lá, no meio do gramado, é lindo, vale super a pena passear, é muito agradável, tem um museu de bonsais que é lindo, lindo demais, e tem bonsais antiquíssimos, assim, que você fala, nossa, nunca imaginei, não sei quantos mil anos. Então, esses dois seriam as minhas primeiras dicas. Mas tem também a igreja, na verdade, a capital dos Estados Unidos, a capital não, meu Deus, a Catedral Nacional dos Estados Unidos é imperdível, parece Notre Dame, é incrível. E nem sabia, uma catedral nacional, é isso? It's called the National Cathedral. Uhum. Tá bom, tá bom. Catedral Nacional. Nath, e foi um erro nosso, eu acho, ter ficado só 3 dias. Para Deviam quem, ter ficado uma assim, semana. então, isso que eu ia falar, tipo, quem liga e fala assim, Nath, posso ir para Washington? Quantos dias você fala assim, meu, fica pelo menos isso? Hoje em dia, conhecendo o que eu conheço daqui, eu diria 5 dias, para poder curtir muito com muita paciência, porque são muitos museus. Todo mundo conhece os principais, né? Que é o Museu de História Natural, tem o Museu de História Africana, mas tem outros pequenos museus que valem super a pena e você gasta uma manhã, né? Ou uma tarde dentro desses museus. Então, a minha dica é falar, eu diria 5 dias para você escolher uns 3, 4 museus para conhecer, para passear bastante no National Mall, que é a área dos monumentos, para poder ir lá onde tem o Lincoln, onde tem o monumento de Washington, né? Que a gente brinca que é o pirulito da Praça 7, lá de Belo Horizonte. Tem um obelisco também lá que a gente brinca que é o daqui. Então, também dá para ver as cerejeiras ali também, né? No Tidal Basin, que é onde tem o monumento do Thomas Jefferson. Tem um monumento escondidinho ali nas cerejeiras, que é do Franklin Roosevelt, que é muito bacana. Onde que tá o do Martin Luther King também, que é lindo? Também ao redor ali, Ali. nas cerejeiras. Então, se você caminha todo em volta ali do perímetro das cerejeiras, você vê muita coisa bacana, mesmo quando não for a época das cerejeiras, né? Acho que é sempre agradável passear lá. E eu acho que um lugar que muita gente torce o nariz porque é um cemitério, tem 2 cemitérios interessantes. Um é o Cemitério Nacional de Arlington, que é onde o Kennedy está enterrado, e tem a Eternal Flame lá, né, que é a chama que nunca apaga. Eu acho que é uma visita muito interessante, porque conta muito da história americana e das pessoas que estão lá.
Mas tem um outro cemitério que chama Congressional Cemetery, que aí tem, assim, lápides muito antigas de políticos e famílias bem da época, sei lá, de quando Washington foi fundada, assim. E eu tenho uma paixão por cemitério, sabe? Eu acho super interessante. Então, A eu dou gente a também dica. acha, vão saber, porque a gente não sabia desses, e em vários lugares a gente visitou cemitérios, porque é o que você falou, às vezes também conta-se uma história, né? E é o que você falou, dá para ser. Eu lembro que a gente foi em um no Chile, lá no sul, em Punta Arenas, assim, e tinha uns pinheiros, só que eram uns pinheiros super bem cuidados, sabe? Assim, tipo, cortado em formatos, assim, então, no meio das lápides, assim, parecia que estava num parque, é super lindo. Mas é o que você Vale a falou, muita pena. gente acha meio estranho, né? É Mas tá meio aí a dica da sombrio, Nath. é. Ô, Nath, e voltando ao nosso assunto de igualdade de gênero, você, como você sente aí, assim, no Banco Mundial, provavelmente você não vai falar que está tudo errado, mas no dia a dia da sua vida em Washington, tipo, você sente que existe nos Estados Unidos hoje, né? Eu acho que a gente acompanha de longe, ainda existem muitos problemas de racismo, né? Existem problemas que, apesar dos Estados Unidos ser muito avançado em muitas frentes, também tem as suas questões, né? E coisas para serem melhoradas. A Sim. igualdade de gênero, você acha que é uma coisa que está bem avançada, que você sente, né, as suas amigas que estão em trabalho tem essa discussão ainda da questão salarial ou não? Sim. Como você sente no dia a dia, assim? Essa é uma pergunta ótima, porque todo mundo traz o exemplo dos Estados Unidos como, bom, os Estados Unidos é usado como um grande exemplo em vários aspectos, né? Apesar de estar atrás em outros vários aspectos. A questão da igualdade salarial é isso, né? A gente teve uma grande campanha, acho que até do time de futebol americano, do time de futebol feminino aqui nos Estados Unidos, falando sobre a questão da igualdade salarial. É um ponto que os Estados Unidos ainda precisa melhorar. A legislação americana não tem o que a gente fala. É porque assim, a igualdade salarial tem alguns critérios estabelecidos pela Organização Internacional do Trabalho que fazem com que ela seja efetivamente colocada em prática. Então, a legislação americana ela está um pouco atrás, assim, ela não está ainda, vamos dizer assim, a par, né, com esses critérios da OIT. Então, é um ponto a melhorar. Outro ponto que a gente sempre discute é a ausência da licença maternidade, da licença parental, né? E licença maternidade como um todo, assim. Isso é muito regulado pelo setor privado aqui, né? Então, assim, as políticas públicas mesmo de suporte às famílias, às mães, ainda é algo a se melhorar, mas fica muito a cargo. Oi, diga. Nath, é até uma coisa que me choca. Por que a licença maternidade é 12 semanas, não é? Ou é 8 semanas? Bom, depende de onde você olha, porque a lei aqui ela é estadual. Então, Ah, tá quando bom. no relatório a gente analisa as leis de Nova York e na lei de Nova que a gente analisa as leis da cidade principal de negócios de cada país. Então, Nova York é a cidade principal dos Estados Unidos. Então, a lei de Nova York não tem uma licença, vamos dizer assim, por lei, não tem uma licença remunerada para as mães de nenhuma quantidade. É Isso zero. quer dizer, se uma empresa não quiser dar nem um dia, ela pode, pela lei. Pode, exatamente. Mas agora a lei de Nova York tem a licença parental. Então, são 84 dias, se não me engano, que a lei de Nova York pede que o setor privado, né, coloque em prática, mas ainda não é suficiente. Né? 84 dias é bem menos, são acho que 12 semanas, mas ainda está muito aquém de outros parâmetros e outras necessidades que a gente tem aí enquanto família, enquanto mulher e mães, etc. E por que não é uma coisa que tem avanço, você acha? Por que não se prolonga? Por que não sei, não é negociável? Onde é? Porque é tão avançado o que a gente falou, né, em tantos aspectos. Por que nesse aspecto especificamente não é mais longa essa licença? Existe alguma questão ou cultural ou de legislação ou tem um porquê disso? Acho que depende de vários fatores, mas tem discussões atuais, né? Existem propostas que têm sido levadas para o legislativo de ter uma licença parental a nível nacional, que é uma coisa que ainda não existe, né? Ainda é a nível estadual,
Mas tem várias questões, tem questões políticas, tem questões de pauta mesmo de governo, de transição de governo. Eu acho que eu não tenho uma resposta assim, é esse o motivo, mas são muitos interesses, né? Tem o interesse do setor privado também, porque quando você acaba, né, pode ser que tenha alguma resistência do próprio setor privado. Então, não sei exatamente quais são as barreiras para esse processo acontecer, mas o diálogo está acontecendo. Então, a gente vê muitas propostas sendo elaboradas, muitas discussões acontecendo aqui, e a gente espera que, pelo menos nos próximos anos, 2 anos, quem sabe, a gente veja alguma mudança. Ter uma vice-presidente mulher está colaborando? Com certeza. É a questão da representatividade, né, Kel? A gente poder ver que tem uma mulher ali nesse meio, né, de discussão, nesse meio de tomada de decisões, eu acho que facilita bastante, encoraja bastante esses diálogos, mas a gente ainda tem que ver qual é o resultado disso, né? Então, assim, a percepção é muito positiva, mas a gente tem que ver qual que vai ser o resultado mesmo, né, o impacto na igualdade de gênero aqui nos Estados Unidos, que até o momento a gente não viu muito progresso ainda. Nath, você acha que isso é uma percepção mais pessoal, assim, das suas amigas, né, do seu círculo social? As mulheres acabam deixando de ter filho por ter essa licença tão curta, ou por achar que vai ser muito difícil, ou por precisar de mais apoio, ou por não se sentirem seguras de, talvez, né, estarem por lei protegidas financeiramente, né, de terem uma licença maior? É uma coisa que acaba impactando também na decisão? Eu acho que de forma empírica, e isso eu estou falando assim, de observação É mesmo, achismo, de total. observar, não, é de observação social, não no meu meio né, de família e amigos, mas na sociedade como um todo. A gente vê muitas mulheres que optam por parar de trabalhar para poder ficar em casa cuidando dos filhos, porque no final das contas, assim, você não tem uma licença maternidade ou uma licença parental adequada que você pagar por um child care center, né? Você pagar por uma creche, Berçário, creche. ou uma babá, um berçário, etc. É muito caro, até quando é subsidiado pelas empresas, né? Ou pelos empregadores, acaba sendo muito caro. E aí, quando muitos casais colocam isso na balança, né, e falam assim: olha, se você continuar a trabalhar, a gente vai ter que deixar a criança no berçário, vai custar tanto, mas se você parar de trabalhar, a gente vai economizar tanto. Há muitas mulheres acabam deixando de trabalhar. E essa é uma grande questão. E eu acho que é um gancho importante, até para eu comentar um aspecto que a gente trouxe nesse novo relatório, que a gente está tentando ver justamente em 95 países, a gente está fazendo uma pesquisa piloto, como esses países estão lidando com a questão de cuidados infantis. Existe creche gratuita? Existe creche, né, berçário disponível? Qual é a qualidade? Né? Qual que é o suporte, né, que as mães têm nesses países para continuar trabalhando? Porque a gente estava falando sobre isso antes de começar a gravar, né? Que é o dos desafios que é ser uma mãe com um bebê novo, né? E você quer aí correr atrás dos seus projetos, fazer coisas bacanas para o seu trabalho, mas o neném, né? O bebê exige cuidados, né? E alguém tem que cuidar dessa criança. Então, isso Não, né? Respondendo a e, sua pergunta, isso pesa na decisão. e tem o lado físico, né? Demandador, né? Físico, mas também tem emocional. Tipo, o Léo tá cuidando da Bela, mas eu acabei de ouvir ela chorar, já, tipo, meu Deus, ela tá chorando, o que aconteceu? Será que o Léo traz ela aqui, põe ela no peito? Tipo, é uma carga emocional, né? Muito grande. E é o que você falou, mesmo aqui na Europa, me surpreendi nesse sentido de. Na Inglaterra, né? Creche também é muito caro, aqui também acaba sendo caro, não é uma coisa óbvia, né? Aqui até pelo que eu fui em 2 creches, até para conhecer, né? Então tem uma questão, tem uma na frente da minha casa, tem lista de espera, então assim já me Uhum. surpreendeu isso, não é que tem vaga sobrando, tem lista de espera. E mas achei interessante assim, é pago, mas é pago de acordo com a renda da família. Ah, Então, entendi. isso eu acho que é uma coisa que é muito legal, porque assim, quem pode contribuir mais, contribui mais. Quem não Sim. pode, não contribui. É uma coisa que eu já tinha lido sobre as universidades na França,
e que eu acho que faz todo sentido, assim, tipo, cada um contribui o quanto pode, né? Então, assim, se você tem um poder, é uma renda familiar que você pode contribuir, não faz sentido você depender do governo e, ao mesmo tempo, uma família que não tem condição nenhuma ter que pagar alguma coisa que ela não tem dinheiro para pagar, né? Uhum. Então, mas me surpreendeu essa questão da lista de espera, assim, no sentido de, já não tem vaga. Eu falei, tá bom, mas é na frente da minha casa, então eu tenho que mandar minha filha numa creche longe, sendo que na frente da minha casa tem uma creche, então nem sei os pormenores daqui, mas me surpreendeu essa questão Da de. demanda, né? Não, e mesmo assim, se a gente falar de uma licença maternidade, mesmo em países, né, que tenham 6 meses ou um ano, a escola começa com 6, tipo, do 1 ao 6. A criança tem que ter em algum lugar, né? Tem uma brecha ali, né? Tipo, como que você lida com isso? Não, e aqui a brincadeira que a gente ouve muito é assim: você descobriu que tá grávida, coloca seu nome na lista da creche, porque isso acontece muito. Aqui na nossa região, colegas minhas de trabalho, amigas que passaram por essa situação, né? De estar um pouco despreparada, o neném nascer, tentar colocar numa creche, mas sobra daqui 1 ano e meio. Eu falo, mas o que eu vou fazer nesse 1 ano e meio até o meu neném, né, poder entrar na creche? Então é difícil. Eu acho que ainda tem muito desafio na questão da demanda e da oferta, né? Mais da oferta, né? Dos centros de cuidado infantil, de berçário, creches, etc. Mas que eu acho que vai ser a grande, talvez seja a grande pauta agora, né? Que a gente vai ter que trabalhar é isso, porque se você quer ter mais mulheres trabalhando, né, ativas no mercado de trabalho, a gente tem que ter aí um outro meio de suportar, né, e de dar um apoio aí nesse sentido. E, Nath, isso é uma coisa que o relatório também olha, essa questão. Eu lembro que licença maternidade, sim, né? Se existe licença parental, né, no caso. Então, assim, se os pais também estão na lei. E eu lembro que é uma coisa interessante, que do relatório, quando eu leio o Brasil, uma das coisas que puxava a nota para baixo era essa questão de não ter uma licença parental igual do homem igual a da mulher, né? Você diz do Brasil? Não, No geral, assim. o Brasil não tem a licença parental, exatamente. O Brasil tem as 14 semanas de licença maternidade, né? Os 7 dias de licença paternidade, mas não existe a licença parental que é compartilhada. Mas eu sei que é uma discussão que já está acontecendo no Brasil já há alguns anos. Tiveram alguns projetos de lei que foram, né, tentaram passar, mas acabou não rolando. Então, eu acho que esse exemplo da Colômbia, né, que eu mencionei, pode ser aí um impulso para, quem sabe, né, nos próximos anos a gente vê essa mudança no Brasil. Mas a questão dos cuidados infantis, sim, não era algo que a gente olhava no relatório até essa última edição. E a gente começou a fazer, né, começou a desenvolver uma metodologia para tentar observar os cuidados infantis agora. Então, parte do nosso relatório fala um pouco sobre essa metodologia. E eu acho que foram 95 países que a gente escolheu para poder dar uma olhada, tanto nos cuidados infantis por parte do governo, oferecidos pelo governo, né, publicamente oferecidos, e também pelo setor privado. Então, bom, é uma área nova de estudo, eu não tenho, assim, grandes, né, dados para trazer, mas a esperança é que a gente tenha aí na próxima edição, a gente tenha mais uns insights E, melhores. Nath, dado que a gente falou do Brasil, teve alguma mudança do relatório do ano passado para cá? Eu lembro que o Brasil estava o quê? 85, acho que era a nota do Brasil. Brasil, sim, 85 em 100, mas o Brasil não teve nenhuma mudança no último ano. Tá. E que Então, outros países estão que tem uma nota 85, só para as pessoas terem como referência, assim? outros países que têm a nota 85, bom, tem que puxar os dados aqui, vou puxar rapidinho. Mas eu acho que a Venezuela é um outro país que tem a mesma pontuação que o Brasil na América Latina. Mas dentro da América Latina tem 2 países que eu acho interessantes. O Peru é o com a pontuação mais alta, tem 95 pontos em 100, né, na América Latina. E o Paraguai, 94,4, e Equador, 89,4. Ou seja, o Brasil está ali
no grupo dos 12, vamos dizer assim, né? Tem 11 países na frente do Brasil, dentro da América Latina, mas vou até abrir aqui para eu te falar, então, quais são os outros na América Latina com a mesma pontuação do Brasil. Não precisa, já deu, acho que, uma ideia, assim, tipo, mas, por exemplo, o Peru, que lei tem no Peru ou no Paraguai, não sei se sabe isso de cabeça, que faça esses dois países ter uma nota melhor do que o Brasil, porque eu acho que se você perguntasse, se eu colocasse uma enquete hoje, no Viagem Logo Existe, falasse quem é mais igualitário em termos de leis, Brasil e Paraguai, tem 100% ia falar Brasil. Não Brasil imaginar, e exato. Peru, Brasil, tipo, acho que as pessoas nunca imaginariam que Paraguai e Brasil teriam leis mais igualitárias do que a gente. Bom, eu acho que eu vou usar o exemplo do Peru, então, porque casa um pouco com 2 pontos no Brasil que eu acho que precisam ser melhorados e que o Peru tem isso na sua, né, a resposta à sua pergunta. Isso existe na lei deles. Então, são 3 pontos principais que eu destaco no Brasil, que é onde precisa melhorar. O primeiro na igualdade salarial, né? Que a gente discutiu que a legislação no Brasil, apesar de ter alguma forma né, de igualdade salarial, ela é uma lei mais restritiva, vamos dizer assim. Ela não está de acordo com o princípio da OIT, que eu expliquei um pouquinho para trás, né? Que exige aí uma série de parâmetros para definir a igualdade de remuneração. Então, a lei brasileira está um pouco aquém. O segundo aspecto é a licença parental, né, que a gente falou agora mesmo, que é dividida entre pai e mãe. E o terceiro aspecto é a proibição de discriminação no acesso ao crédito, que não é proibido no Brasil. E aí, quando a gente olha no Peru, o que a gente vê? O Peru tem uma legislação de igualdade salarial que está nos parâmetros da OIT, né? Então, a A legislação OIT, só para as pessoas saberem, a Organização Mundial do Trabalho. Internacional do Trabalho, exatamente. Internacional, desculpa. Isso. E assim, eu poderia até entrar na parte técnica, mas aí ia ser muito técnico. Não precisa, não precisa, não precisa. Mas é isso. Então, o Peru tem uma legislação que está de acordo com o princípio, né, estabelecido pela Convenção 100 da OIT, apesar de não ter a licença parental, né, que é o outro aspecto do Brasil, mas há proibição de discriminação no acesso ao crédito. Então, quando a gente compara o Peru com o Brasil, a gente vê que tem alguns aspectos ali que o Peru está mais avançado, né? E outros que o Brasil está ainda pendendo reformas, né? Pendendo mudanças aí. E no Mas Paraguai. é legal você Diga. falar isso, porque se pensar, né, acesso ao crédito. O Brasil tem muita mulher empreendedora, então, assim, parece pouca coisa, mas você precisa tirar esse tipo de lei, você precisa ajudar com que as mulheres tenham mais acesso ao crédito, você precisa. A gente tem tantas organizações, se pensar, né, Sebrae, essas organizações que ajudam as pessoas a fazer um plano de negócios, a planejarem, né, um negócio, e as mulheres são, é o que você falou, é uma fatia muito importante do mercado de trabalho para que ter qualquer brecha que não proíba essa discriminação, né? Então precisa ser claro no sentido da lei de que não pode haver esse tipo de discriminação, né? E quando a gente fala de discriminação, muita gente acha que é uma discriminação explícita, né? Explícita, do tipo, eu entrei no banco e o cara falou, não, você é mulher, eu não vou te dar um empréstimo, sabe? Não, não é explícito, é muito implícito. Então, às vezes, você chega e fala, olha, eu quero abrir minha própria empresa. E aí eu tenho uma lista de documentos que eu, mulher, tenho que, né, produzir e procurar e assinar, que se o meu marido for lá e quiser abrir a mesma empresa, isso não vai ser exigido dele. E o que acontece? Esse processo burocrático, né, essas exigências feitas para as mulheres e que não é feita pelos homens, é um obstáculo a mais, né? Assim, tem muita gente que desanima ou que fala, ah, putz, não consigo produzir esse documento aqui, né? Mas para que eu preciso ter a autorização se eu for casada, do meu marido, ou se eu não for casada, do meu pai, para eu poder fazer isso? Sendo que se meu irmão ou meu marido quiser ir lá, não vai ser nada, vai ser exigido deles, né? E vou contar até aqui para que as pessoas enxerguem isso na prática. Acabei de lembrar de uma situação. Eu lembro de eu estava grávida e entrei numa loja para comprar as coisas para o bebê, assim, numa loja de imóveis. E aí fui passar o cartão de crédito e o cartão não passou. E aí eu falei, que coisa estranha, sabe? O cartão tinha um limite que dava e sobra. E aí eu liguei no banco, tipo, no caixa, aquela situação, né? A mulher passou o cartão, não passou, que estranho. Aí quando a mulher me atendeu, ela falou assim, então,
na verdade, o seu marido é o primeiro titular, então ele tem que ligar e autorizar vocês para fazer essa compra. Eu falei, não, você não está entendendo, a conta é conjunta. Nós somos, tipo, o dinheiro é tanto meu quanto dele, ele não tem que autorizar a compra. Tipo, não seria um problema ele autorizar, mas eu tô falando, é a coisa mais absurda do mundo. Aí talvez até seja uma questão, não, mas é uma regra do Banco Central, ter o primeiro titular, mas quem colocou ele como primeiro titular e não eu, então? Quem foi Sim. consultado de que ele tinha que ser e que numa eventual gasto ele teria que autorizar? Foi uma situação, nossa, na hora, assim, eu comecei a chorar, foi um estresse, assim, e aí eu falei, eu vou processar vocês por discriminação, porque onde já se viu vocês falarem que o meu marido tem que ligar, o cartão de crédito está no meu nome, o dinheiro eu contribuo para a renda tanto quanto ele, não faz sentido nenhum ele ter que ligar para autorizar. Mas é o tipo de coisa, se você falar que é um pormenor É. que está lá. E dificulta. E dificulta, E exato. dificulta. E é isso, né? Se a lei não proíbe, vira uma escolha. É o que você falou. Eu quero que o meu marido seja o primeiro titular e eu quero que passe por ele, né? Sendo uma escolha, tudo bem. O problema é que não pode ser o padrão, né? Não pode ser definição. Por definição, então, quer dizer, você, Raquel, ou eu, Natália, temos que ter a assinatura dos nossos maridos para fazer né, para adquirir um empréstimo, para abrir um cartão de crédito, ou alguma coisa qualquer. Isso Ou limita no muito. evento, ou numa eventual abertura de conta conjunta, você ser a segunda titular, Ser sem nem ser consultado, né? imediatamente, exatamente. Assumir, né? Presumir que o primeiro titular vai ser o homem nessa situação. Então, esse é um aspecto que, assim, impacta o empreendedorismo feminino. A gente vê, igual você falou, o trabalho do Sebrae no Brasil, a gente vê esse impulso, né, das mulheres abrirem pequenos negócios, etc. E é um aspecto crucial. O Brasil tem que mudar nesse sentido para a gente ver, né, o impacto aí na realidade e mais mulheres tendo negócios e mais independência financeira. Que lindo! Achei que, fechou com chave de ouro aí para você, para a gente fechar esse podcast. A gente já passou de 1 hora aqui, mas acho que deu para a gente cobrir muito assunto. Dava para a gente Sim, falar umas 5 horas, né, Nath? com A gente certeza. aqui, eu e a Nath, a gente não pode se conectar, entendeu? Porque nunca é tempo suficiente para a gente falar tudo que a gente quer. Mas acho que a gente deu para cobrir muitos assuntos, acho que deu para a gente trazer informação para as pessoas do que está acontecendo, né? Para que as pessoas também quando a gente nutre as pessoas de informação, também elas criam coragem, às vezes, para dar uma opinião, né, numa mesa de bar e para também lutar pelos seus direitos. Então, se eu posso, é o que eu falo para o Léo, se a gente pode usar o microfone do Viagem Logo Existo para trazer esse tipo de informação, eu fico super feliz. E ainda falamos de viagem, falamos de Sim, Washington, uma cidade que a Nath adora, eu também adoro, então, assim, não vejo a hora de estar aí de volta com a Bela. Nath, por último, deixa eu só uma perguntar, que bairro que a gente foi tomar café da manhã, que foi uma delícia também? foi em Como chamava? Georgetown. Foi Ah, Georgetown, que é um dos bairros mais antigos, foi um dos primeiros bairros, né, aqui de Washington, e é onde a Universidade de Georgetown tá, que a gente foi lá, inclusive, lembra? tá bom. Porque eu achei tão lindo também. E é na beira do rio, não é? É, Onde a gente. Tá bom. na Eu beira do acho que rio Potomac. então, acho que, achei super lindo, né? Foi pouco, de novo, foi pouco tempo. A gente tomou café da manhã, passeou, mas foi pouco tempo. Saímos de lá correndo, perdemos o nosso voo, quase perdemos o nosso cruzeiro, mas deu tudo certo no final. Mas fica o convite, acho, para todo mundo. Quem quiser visitar Washington, olha as dicas da Nath lá no Minha DC. Podem mandar mensagem para ela, mas ela Bom, não é guia. eu dou as dicas, só não prometo fazer tour. E lembrem que ela trabalha no Banco Mundial num trabalho super maravilhoso que é ajudar, né, a igualdade de gênero no mundo. Então, se ela demorar um pouquinho para responder, também paciência com a Nath. Já vou falar em seu nome, porque eu sei que com a gente tem uma pressão aí, não dá para responder tudo na hora. Uhum. Então, queria agradecer de coração. Muito, muito obrigada pelo seu tempo, de encaixar a gente aí nas suas reuniões. A Claro, gente tem um fuso aí de quase 5 horas, 5 horas, eu acho, né? A gente está de fuso. sim. Mas acho que a gente conseguiu trazer bastante coisa para a turma. Não, que eu adorei, eu acho que é um papo super válido, não só sobre igualdade de gênero, né? Mas sobre viagens e DC. Eu incentivo todo mundo a incluir DC no roteiro. Muita gente vai para Nova York e quer fazer um bate-volta em DC. Eu falo, não, fiquem mais dias. Né? Então, assim,
Eu espero que o pessoal curta, né? Que a turma curta aí o nosso papo. E estou aqui, se a gente quiser continuar conversando sobre isso, tem outros episódios que a gente pode gravar. Estou sempre aqui para a gente bater esse papo gostoso com você. Fechado. Muito, muito obrigada. Para quem acompanha a gente aí nas redes sociais, quiserem mandar mensagem, tiverem dúvidas, quiserem também acesso, né? Fala de novo o nome do relatório e como as pessoas podem acessar. Se elas escreverem, colocar Banco Mundial, relatório. Mulheres, Empresas e o Direito, 2022. Mas, Tá bom. se você puder colocar depois, que é o site direto, né? É wbl.worldbank.org. Então, a Tá gente tem que bom, escrever aqui em fechado. inglês. Mas é facinho de achar e a gente deixa aí para a turma, então, o endereço depois. Fechado. Muitíssimo obrigada, Nath. Um super beijo. Obrigada, Kel. Beijo para Léo e Bela também. Valeu. Tchau, tchau.